Bom, pessoal, esse vídeo é, na verdade, uma introdução aos retificadores multipulsos, ok? Esses retificadores multipulsos, na verdade, são associações de conversores de 6 pulsos, ok? Que são defasados por ângulos adequados. A gente usa sistemas trifásicos que têm a defasagem com um ângulo adequado, dependendo do número de pulsos que a gente vai trabalhar, certo? E o objetivo principal, na verdade, é reduzir o conteúdo harmônico da corrente de entrada. Mas conseguimos também vantagens adicionais, como a redução da ondulação da tensão de saída, ok? A aplicação desses sistemas multipulsos, na verdade, é bem ampla, ok? Para alimentação de cargas não lineares de elevada potência, ok? É, Obviamente são sistemas AC/DC, ou seja, são retificadores, então usualmente quando temos cargas que requerem um barramento CC, e o exemplo mais usual aí é o acionamento de motores de velocidade variável, que requer o uso de inversores. O inversor tem que ser alimentado por um barramento CC, ok? Então normalmente se faz a retificação com um retificador trifásico com um filtro capacitivo ou um filtro LC, ok? E isso aí tende a distorcer a corrente de entrada, ok? Para sistemas de acionamento com potência muito elevada, essa distorção não é aceitável, ocasiona problemas de qualidade de energia. Então, usualmente aí se começa a utilizar sistemas mais complexos, ok? Como, por exemplo, o retificador de 12 pulsos, ok? E também sistemas de transmissão HVDC, como o de Itaipu, por exemplo, que utiliza retificadores multipulsos, ok? Tanto no lado da retificação quanto no lado da inversão. No lado da inversão ele funciona como um inversor autocomutado, ok? Provavelmente eu vou preparar uma aula um pouco mais específica para esse exemplo do HVDC, ok, pessoal? Bom, como eu disse, né, ele é baseado no uso de retificadores trifásicos de onda completa, ok? Usualmente controlados, ok? Mas pode também ser utilizado como pontos de diodos, ok? Se eu usar o controlado, obviamente eu vou manter o controle da tensão de saída, ok? Se for como pontos de diodo, a tensão de saída vai ser sempre constante, certo? Então, lembrando que o retificador trifásico de onda completa também é chamado de retificador de 6 pulsos, né? Porque num período da rede eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulsos na tensão de saída, ok? Na corrente de entrada ele drena tipicamente esse formato de corrente aqui para carga resistiva, certo? THD aí da ordem de 30%, certo? E essas tensões que vão aparecer na saída, na verdade, são reflexos aqui das tensões de linha. Então, vamos começar aqui o retificador dos pulsos, imaginando que eu tenho esse transformador, esse núcleo trifásico aqui idealizado, certo? Onde eu tenho 3 enrolamentos primários, ok? E tenho dois conjuntos de enrolamentos, dois conjuntos de 3 enrolamentos cada um, certo? Nos secundários, ok? Certo? Então, o que acontece, né? Eu vou aplicar esse sistema ABC aqui, com sequência ABC, que vai resultar na aplicação desses vetores aqui em cada um dos enrolamentos, no lado primário, certo? Isso quer dizer que esses enrolamentos aqui, essa polaridade se refere às polaridades relativas aos enrolamentos do mesmo braço, ok? Certo? Então, isso quer dizer que é a minha tensão que vai aparecer aqui nos terminais desse enrolamento, LA1, vai ser em fase com a tensão VA, ok? Aplicada nesse enrolamento LA, certo? A tensão que vai aparecer no terminal do enrolamento LB1, tensão VB1, vai ser em fase com a tensão VB, certo? E a tensão que vai ser induzida aqui nos terminais do enrolamento LC1, o VC1, vai ser em fase com a tensão VC, ok? E as tensões que vão aparecer nos terminais desse enrolamento CLA2, LB2 e LC2 também vão ser respectivamente aí em fases, vão ser em fase com os respectivos vetores, ok? Mas repare que nesse primeiro conjunto aqui eu realizei a conexão aqui em estrela, né? Então eu já posso desenhar os vetores aqui, digamos, unidos aqui nesse ponto central, certo? Enquanto nesses 3 enrolamentos inferiores eu deixei eles totalmente abertos, então digamos que temos vetores independentes aqui, certo? Mas ainda em fase aqui, esse vermelho em fase com VB, esse azul em fase com VA, e esse verde aqui, que corresponde a esse enrolamento, em fase com VC.
ok? Bom, mas o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou conectar esse segundo conjunto de enrolamentos aqui em delta, ok? Bom, se eu faço essa conexão em delta desse enrolamento aqui, isso quer dizer que eu estou conectando esses vetores dessa forma aqui. Esses vetores aqui são conectados dessa forma, certo? E repare então que esse vetor aqui eu estou chamando de VAC2, ok? Porque vou chamar a atenção desse terminal aqui de VA, ok? E o outro terminal da bobina está conectado aqui no que eu vou chamar de C, certo? Então por isso VAC2, certo? E, por exemplo, VBA2, ok? Aí esse terminal aqui é o B, ok? Ele está conectado aqui nesse outro terminal no ponto que eu chamei de VA, certo? Então essa aqui é a tensão, os vetores resultantes aqui da conexão em delta, certo? E repara que agora os vetores aqui de linha, ok? Desse sistema trifásico aqui, essas tensões de linha aqui, que estão em fase com essas tensões que eram tensões fase neutra aqui nesse sistema original, ok? Bom, mas vem a questão, qual sistema fase neutro, qual sistema trifásico fase neutro geraria essas tensões de linha, ok? E simplesmente são essas tensões aqui. Eu vou imaginar um ponto neutro, que na verdade inexiste, já que é uma ligação em delta, mas essa tensão VAN2, VBN2, VCN2 são esses vetores aqui, ok? E esses vetores desse sistema trifásico aqui, tensões fase neutra, resulta, né, nesse conjunto de vetores aqui de linha, ok? Obviamente, repare que esse cara aqui eu estou imaginando que seja a mesma amplitude, ok? Se eu imaginar uma relação 1 para 1, certo? Isso quer dizer que esse sistema trifásico aqui tem uma amplitude menor, ok? Então, se eu quiser manter a mesma amplitude desse sistema trifásico aqui, digamos que eu gerei, que eu criei, certo? Com a mesma amplitude desse original, eu teria que fazer 1 para a raiz de 3, já que quando eu passo de delta para estrela aqui, eu perco, digamos, raiz de 3 em amplitude. Bom, e por que eu criei isso daí? Porque o retificador de 12 pulsos, na verdade, ele usualmente vai usar uma conexão aqui estrela-estrela, estrela-delta, ok? Usualmente aqui no mesmo transformador, embora possam ser transformadores separados, certo? Também posso usar delta-delta e delta-estrela, ok? Mas aqui no exemplo é estrela-estrela, certo? E isso quer dizer que se eu olhar sozinho esse retificador trifásico aqui de cima, ele está sendo alimentado por um sistema trifásico, ok? Em fase com o sistema original aqui, ABC, certo? E esse sistema aqui, em delta, na verdade, está sendo como se essa ponte retificadora aqui estivesse sendo alimentado por esse novo sistema trifásico que eu acabei de mostrar, ok? Bom, a gente viu que a gente já estudou que um sistema, separando aqui o retificador de 6 pulsos agora, sozinho, né? A gente viu que um sistema retificador aqui alimentado por esse sistema vai resultar nessas formas de ondas típicas aqui. Repare que digamos, a componente fundamental dessa corrente que vai ser drenada aqui na fase A, certo? Está em fase com a tensão VAN, certo? E a componente fundamental da corrente IB1 também está em fase com o VBN, e da corrente IC1 em fase com a tensão VCN, certo? E as tensões de linha aqui que vão gerar essa tensão de saída V01, que eu chamei de V01, ok? Já no retificador inferior, certo? Ele agora é alimentado com um sistema conectado em delta, ok? Mas na verdade o que ele vai enxergar vai ser esse conjunto, esse sistema trifásico fase neutra aqui que eu obtive, certo? E a gente já verificou que o VAN1, que eu chamei de VAN1, estava com fase 0 e esse daqui está com fase 30 graus, ou seja, eu consegui, através da conexão estrela-delta, um sistema trifásico, um novo sistema trifásico que é defasado em 30 graus em relação ao sistema original, certo? Então repare que do sistema anterior para esse sistema atual, então um sistema que está adiantado em 30 graus, ok? Certo? Esse aqui é o anterior, esse é o atual, ok? Então ele veio aqui para frente em 30 graus, certo? Então as novas tensões de linha também estão defasadas em 30 graus aqui, chegaram para cá, certo? E as correntes I2, que eu chamei de I21, I22 e I23 também estão defasadas em 30 graus. Mas, de qualquer forma, esse retificador trifásico aqui,
se eu pensar em termos das tensões fase neutra, a componente fundamental de cada uma das correntes de linha corresponde, está em fase com a respectiva tensão fase neutra, ok? Da mesma forma que antes, ok? Só que todo mundo agora, digamos, deslocou em 30 graus, certo? Bom, mas eu tenho os valores das correntes de linha aqui, certo? E eu estou interessado em obter as correntes de fase aqui, que circulam nos enrolamentos, ok? Você já vou ver por quê. Bom, então como que eu faço isso? É simplesmente resolução de circuito, certo? Então eu obtenho as equações dos nós, ok? Essa corrente A2 é o quê? Igual a corrente IB2 mais a corrente I21. A corrente IB2 aqui, que chega nesse nó, é igual à soma das correntes que saem do nó, IC2 mais I22. E a corrente IC2 que chega no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó aqui, IA2 mais I23. Ok? E vou usar também o fato que a soma das três correntes é igual a zero, certo? Bom, então é a resolução de um sistema com quatro equações, certo? Bom, então realizando as substituições adequadas aqui, eu consigo isolar a corrente IC2 em função das correntes I21 e I22, ou seja, uma corrente de fase em função somente das correntes de linha que já são conhecidas, certo? Faço isso para obter a outra corrente na fase A2 e também na fase IB2, seguindo exatamente o mesmo procedimento, ok? Bom, então aqui, esse aqui é um resumo aqui das equações que eu obtive, certo? E, bom, repare então que a corrente aqui I22 e I23, né, no caso da fase A, certo? Aqui ó, a corrente I21, nesse primeiro 60 graus aqui, repara que ela é mais I0, a corrente I23 é zero, certo? E a corrente I22 é o que? Menos I0. Certo? Substituo aqui o I22 aqui. O I22 aqui então vai ser menos I0 aqui, certo? O I23 vai ser zero, ou seja, o valor do IA2 vai ser mais um terço. Substituo os valores aqui também para a equação de IB2 e IC2 e obtenho os valores de IB2 e IC2 para esse intervalo entre 0 e 60 graus, certo? No próximo intervalo de 60 graus, o que vai acontecer agora? Agora os valores de I21. O I21 permanece com mais I0, mas agora o valor de I22 nesse intervalo é igual a zero e o valor de I23 nesse intervalo é igual a menos I0. Substituo esses valores aqui nessas equações aqui de novo, certo? E obtenho os novos valores de A2, IB2 e C2, ok? Que no caso aqui são mais 2 terços para IA2, menos 1 terço de 0 para IB2, certo? E menos 1 terço para IC2, certo? E vou fazendo isso a cada setor, a cada 60 graus, de 60 em 60 graus, vou aplicando e vou resolvendo isso daí, certo? E aí eu consigo traçar as minhas correntes que circulam nos enrolamentos do transformador, dos enrolamentos conectados em delta no meu transformador, ok? Certo? Bom, por que eu fiz isso? Porque a ideia é obter as correntes aqui que vão circular pelas minhas fontes de alimentação primárias aqui, que são as correntes IA, IB e C. Bom, a corrente que circula no enrolamento A vai depender, vai ser igual à soma das correntes, aqui das correntes que circulam nos respectivos enrolamentos aqui, IA1 mais a corrente que circula no enrolamento IA2, ok? Que estão no mesmo braço do núcleo magnético, certo? Considerando a relação de transformação, como aqui é 1 para 1, certo? É simplesmente o IA1, certo? Como aqui é 1 para raiz de 3, isso quer dizer que a corrente aqui do primário, desse enrolamento refletivo para o primário, vai ser multiplicado por raiz de 3, ok? Bom, então o que eu tenho que fazer agora? Bom, eu tenho as correntes IA1 e IA2, tem essas provas de corrente e tenho as equações para obter as correntes IA, IB e C. Então, o que eu tenho que fazer? A cada setor, eu vou pegar quanto que vale cada uma das correntes e substituir nas equações. Só que agora, a cada 30 graus, eu vou ter alguma modificação. Então, eu vou ter mais, digamos, combinações aqui de valores entre as correntes, entre todas as correntes, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho para IC1, né, ele vai valer aqui mais 1, mais I0, certo? O IA1 vai valer 0 e o IB1 vai valer menos 1, ok? Já o IA2
desse pedaço aqui vai ser o que? Mais um terço. Mais um terço. O IC2 também está igual a mais um terço. O IB2 vai ser igual a menos 2 terços. Certo? Então, vou substituir os valores aqui de A1 e A2 e IC2, e A1 e B1 e C1 e A2 e B2 e C2 para obter os respectivos valores de IA e B e C para cada um dos intervalos aí de 30 e 30 graus, certo? E aí a gente obtém esses valores aqui, certo? E aí eu vou traçar o gráfico das correntes resultantes lá, de linha, lá no lado primário, certo? Então repara que os valores de A começam em 0,58 nesse primeiro patamar, o segundo patamar vai para 1,58, nesse terceiro intervalo 2,15, certo? Permanece em 2,15 nos próximos 30 graus, depois reduz para 1,58, 0,58, depois manter a simetria no semiciclo negativo, ok? Mesma coisa, sim, interessante notar que a corrente a componente fundamental dessa corrente, né? Pela simetria a gente vê que a componente fundamental está aqui, né? Certo? Da corrente A, não precisa nem fazer Fourier, certo? E se a gente olhar aqui, a tensão VAN, certo? Está aqui, ou seja, a corrente A resultante está perfeitamente em fase com VAN, o fator de deslocamento é nulo, certo? Para a corrente B, é só pegar esses valores aqui e plotar aqui também, e a gente repara que também a componente fundamental está em fase com a tensão VBN, certo? E para a corrente C, a gente vê que a componente fundamental também está em fase com a respectiva tensão VCN, certo? Então, o que eu consegui é obter correntes trifásicas com fator, perfeitamente simétricas, com fator de deslocamento zero, ok? Em relação às tensões VAN, VBN e VCN, certo? E visualmente já dá para ver aqui que a distorção harmônica é reduzida. Isso aqui é mais próximo de uma senoide do que essas correntes originais que a gente tinha usando só um retificador de 6 pulsos, certo? Então isso já espera-se um THD bem reduzido, ok? Bom, em resumo aqui, o retificador de 12 pulsos, ele consegue o quê? 12 pulsos na saída, certo? 12 pulsos na saída, porque repara que minha tensão de saída no retificador superior é essa daqui, certo? E vai ser o tipo de um retificador de 6 pulsos, e desse cara aqui de baixo, do retificador de baixo, também vai ser tipo de um retificador de 6 pulsos, mas repara que o máximo desse aqui, ó, está defasado em 30 graus em relação ao máximo desse aqui. Então, quando eu estou nesse ponto de mínimo da tensão de saída aqui, eu vou estar no ponto de máxima dessa saída aqui, de tal forma que a soma dos dois, ok, aqui eu fiz a soma dos dois dividido por 2 para aproveitar o desenho aqui, certo? Mas a tensão de saída total é a soma das duas tensões de saída, ok? Eu não desenhei cada uma delas aqui para não ficar muita informação, né? Mas são típicas de retificador de 6 pulsos. Mas a soma dos dois, ó, tendem, como o máximo de um coincide com o mínimo do outro, né, tende a reduzir o ripple de saída, certo? E aí, se eu contar dentro no período, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pulsos agora dentro de um período da rede, certo? Obviamente, a ondulação foi consideravelmente reduzida. Também eu consigo eliminar as harmônicas, certo? As harmônicas que vão aparecer agora, certo? A primeira harmônica que vai aparecer vai ser a 11ª e a 13ª, em torno da 12ª, né? O THD resultante agora caiu para 15,2%, e o fator de potência, obviamente, foi para 0,989, ok? Considerando aqui um ângulo de disparo de 0 graus, certo? Bom, eu mostrei aqui o retificador de 12 pulsos, mas na verdade eu posso fazer um retificador de, digamos, P pulsos, certo? De 6, 12, 18, 24 e de 6 em 6, por questão de simetria, certo? O número de retificadores que eu preciso é P sobre 6, o número de pulsos que eu quero na saída dividido por 6. Então, para de 6 pulsos eu preciso de um retificador, 12 pulsos, 2 retificadores, e para 18 pulsos, 3 retificadores. Obviamente que eu preciso para manter essa simetria dos pulsos da saída e também da corrente de entrada, para ter o perfeito cancelamento harmônico, eu preciso ter uma defasagem adequada, ok? Que é dado por essa equação, 2π sobre o número de pulsos que eu quero, certo? Então, para 12 pulsos vai ser 0 e 30 graus, e para 18 pulsos, 0 e mais ou menos 20 graus, ok? 24 pulsos seria a cada 15 graus, certo?
Sim, as respectivas harmônicas, dos 6 pulsos, a gente já viu que a harmônica vai aparecer em torno da sexta harmônica, para 12 pulsos em torno da 12ª harmônica e para 18 pulsos em torno da 18ª harmônica. O THD reduziu de 31,1 para 15,2 e aqui a redução, repara que vai diminuindo 10,1%, certo? Repara que à medida que eu vou aumentando o número de pulsos, na verdade o efeito no THD total já não é tão grande, ok? E aí por esse motivo, como aumenta muito a complexidade, o mais comum é se utilizar retificadores de 12 pulsos, de 6 e de 12 pulsos, no máximo 18 pulsos, dificilmente se utilizam retificadores com mais de 18 pulsos. Ok? O fator de potência, o fator de deslocamento é unitário se o ângulo de disparo for zero. Ok? Então o fator de potência é não unitário devido apenas à distorção harmônica. Ok? Então ele fica cada vez mais elevado, ok? Cada vez mais próximo de 1. Bom, aí vem a pergunta, né? Bom, professor, mas para obter uma defasagem de 30 graus, certo? Eu usei a transformação estrela-delta, o delta-estrela, certo? Que naturalmente já desloca em 30 graus, certo? Mas e para mais pulsos, por exemplo, vou precisar de 20 graus ou 15 graus para 24 pulsos, né? Como que a gente vai obter esse ângulo aí diferente de 30 graus? Como vou obter um sistema defasado num determinado ângulo que eu queira? Bom, e aí a gente pode usar uma que a gente chama de conexão zigue-zague, que eu vou usar por simplicidade aqui o mesmo estrela aqui no primário, certo? E vou mostrar a conexão zigue-zague aqui no lado secundário, certo? Então, como a gente viu, o sistema trifásico aqui, então, é ABC dado, certo? E a tensão que vai aparecer nos respectivos enrolamentos vai ser igual à dos enrolamentos primários, certo? Então a tensão que vai aparecer nos terminais, tensão que eu chamei aqui de VA, VA1 e VA2, são em fase, VB, VB1, VB2 são em fase, VC, VC1, VC2 vão ser em fase, ok? Mas eu posso utilizar relações de transformação diferentes, ok? Entre esse enrolamento L1 e enrolamento LA e entre L2 e LA, ou seja, eu posso produzir um sistema trifásico aqui com amplitude diferente e aqui com amplitude diferente em relação a esse daqui. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora, né? Então, temos aqui um sistema trifásico original, certo? Que é induzido aqui no secundário. Eu vou considerar a relação 1 para 1 aqui, por simplicidade, certo? E o que eu vou fazer? Eu quero obter um sistema que seja defasado em relação a esse cara aqui, certo? O que eu posso fazer? Bom, eu posso somar com esse vetor VB1 aqui. Se eu encontrar uma forma de somar com esse vetor VB1 e aqui colocando ele para cima, a soma desses dois vetores aqui vai ser um vetor resultante de VA3 que está defasado com um certo ângulo, e repara que depende aqui da amplitude desse vetor VB1, ok? Que eu posso controlar através da relação de transformação que eu utilizar aqui, certo? E a amplitude total desse vetor resultante, né, eu posso controlar também mexendo nessa relação de transformação desse sistema trifásico em relação a esse cara aqui, o sistema primário. Ok? Bom, mas como que eu obtenho essa soma vetorial na prática, né? Eu posso simplesmente fazer essa conexão aqui, certo? Repara que eu parto aqui desse ponto neutro aqui, que eu imaginei, certo? Que eu já utilizei desde o início. Então aqui eu vou ter a tensão VA1, repara que isso aqui está no ponto e eu estou conectando o ponto desse enrolamento com o ponto desse enrolamento aqui. Então repara que vai ficar a tensão VA1 menos o VB2, ok? Ou VA1 mais o inverso de VB2, certo? Que é exatamente o que eu estou procurando. Então essa tensão aqui, que eu estou chamando aqui de VA3, vai ser essa tensão VA deslocada em 30 graus em relação a VA1, ok? Certo? E posso fazer isso, a mesma coisa aqui para esse vetor aqui VB1, certo? Ou seja, VB1 mais menos VC2, ok? Vai ser igual a VB3, certo? E aí, repare que da mesma forma, obviamente eu vou criar um sistema trifásico simétrico também, certo? Então eu vou manter a mesma amplitude de VB2 e VC2, vou usar a mesma relação de transformação desse sistema secundário aqui, sistema trifásico no lado secundário, ok? Em todos os enrolamentos. E para a tensão VC1 faço a mesma coisa,
ok, eu vou usar a conexão apropriada, VC1 mais menos VA2 vai resultar em VC3, ok? E aí eu tenho o sistema resultante dado por VA3, VB3 e VC3, certo? Defasados num ângulo que eu quiser em relação ao sistema original, certo? Então, bom, como resolver isso aqui? Só simplesmente é a soma vetorial, né? Certo? Então eu vou projetar em eixo ortogonal, certo? Então eu tenho que o VA do módulo de VA1 mais o módulo de VB2 vezes cosseno de 60, que é essa projeção aqui, vai ser igual ao VA3 vezes cosseno do ângulo que eu quero, a defasagem desse novo sistema, certo? E se eu projetar aqui no eixo ortogonal, certo? VB2 vezes o seno, ok? Tem que ser igual a VA3 vezes o seno, certo? Bom, pelas as condições de simetria que eu estabeleci na definição da relação de transformação e que os sistemas trifásicos são perfeitamente simétricos, defasagem de 120 graus e com amplitudes iguais, cada um deles, certo? E a relação entre eles é dada pela relação de transformação N1 e N2, certo? Substitui essas condições de simetria aqui nessas duas equações originais, chega nesse sistema de equação. E se, por exemplo, né, se eu quiser obter um novo sistema com a mesma amplitude, VA3, né, VA3, VB3 e VC3 com a mesma amplitude do meu sistema original, certo? E usar um θ 20 graus, por exemplo, um retificador de 18 pulsos, ok, eu consigo obter a relação de transformação para obter esse novo sistema do jeito que eu, para essas especificações que eu quero. Bom, pessoal, apenas para mostrar a simulação aqui de um retificador de 12 pulsos, ok? Eu já mostrei todas as formas de ondas detalhadas, então aqui eu vou mostrar as formas de ondas mais, digamos, externas, ok? Aqui no caso eu estou usando dois transformadores, estrela-estrela e um estrela-delta, ok? Mas as correntes de entrada aqui, que são as que interessam, são exatamente as que a gente viu. Então vamos abrir as formas de onda. Então aqui a gente tem aqui as três correntes na fase A, B e C, certo? E aqui tensão VAN e a corrente IA de entrada, ok? Vamos fazer o cálculo do THD aqui, 60 Hz. Ok, dá para ver aqui que a componente fundamental aqui está bem em fase, né? O fator de deslocamento realmente é zero, certo? E aqui a gente tem um THD aqui de 14,1% aqui nas correntes, ok? Dentro do que a gente tinha visto, certo? Essa inclinação que tem nas correntes aqui, que não tinha quando a gente fez as formas de ondas idealizadas, é referente à magnetização do transformador, ok, pessoal? Vamos adicionar aqui também, eu vou tirar, assim, vamos fazer o fator de potência, ok? O fator de potência agora é 0,988, também dentro aí do que a gente tinha mostrado teoricamente, certo? E vamos mostrar agora as tensões de saída, ok? Que não deu para mostrar muito legal lá nas formas de onda teóricas. Então, V01, ok? Então, esse aqui é a tensão na ponte retificadora superior, aquela que tem a conexão estrela-estrela. E na ponte inferior, ok, tá aqui. Repara que do ponto de vista da ondulação da tensão de saída tem uma defasagem de 180 graus. Quando eu tenho um máximo de uma, eu tenho um mínimo da outra, certo? Então, quando eu vou pegar a tensão de saída total, certo? Eu vou colocar a tensão de saída total dividido por 2, que eu acho que fica melhor para enxergar. Dividido por 2. Ok, deixa eu mudar a cor aqui, que não ficou legal também. Vou colocar em preto e vou dar uma engrossada aqui. Ok, então agora dá para ver claramente, né, que o número de pulsos aqui dentro de um período aqui é o dobro do que tinha antes, né, são 12 pulsos total, certo? E que o fato do mínimo coincidir com o máximo, certo? Ele leva a esse ponto de mínimo aqui e visualmente aqui eu tenho uma redução da ondulação, certo? Vamos medir aqui.
para deixar quantificado. Ok, então eu tenho uma ondulação na tensão de saída. V0 vai dar 15 volts, como está dividido por 2, então tenho 30 volts de ondulação, certo? Enquanto que em cada retificador eu estava com 65, 66 volts de ondulação, certo? Então de 65 a 66 foi reduzido para 30 volts. Ok, uma redução bastante considerável e que indica que ele é um retificador muito eficiente em termos da qualidade da retificação. E eu preciso de muito pouca filtragem para, se eu quiser, diminuir ainda mais essa ondulação de saída. Ok, pessoal? Bom, pessoal, vamos ver uma simulação aqui no retificador 18 pulsos. Esse aqui é um exemplo que o PCIM oficial já traz. Certo? Eu fiz só algumas modificações aqui que eu achei interessante. Bom, vamos rodar a primeira simulação básica. Inicialmente eu estou colocando um filtro LC na saída de tal forma que ele permaneça num modo contínuo com baixa ondulação na corrente de saída. Certo? Exatamente para obter uma forma de onda mais aproximada em relação àquela idealizada teórica. Certo? E vamos analisar aqui o THD. Deixa eu aumentar a tela aqui. Vamos ver o THD resultante. 60 Hz. Okay. E temos aqui um THD de 8,25%. Certo? Vamos pegar a tensão de saída em cada um dos retificadores. Então, tensão no retificador 1. Ok. Típica de um retificador de 6 pulsos, né? Em um período aqui vai dar os 6 pulsos. Vou colocar a tensão no retificador 2. E tensão no retificador 3. E a gente vê que a tensão de saída aqui, entre elas, né, do ponto de vista da ondulação da tensão de saída, tem uma defasagem de 120 graus. Por isso eu tenho essa simetria aqui quase que perfeita, né? Certo? E vamos pegar a tensão no retificador total. Como ela está sendo somada, também vou dividir por 3 aqui, tá? Então, dividido por 3. Ok, dá para ver aqui que a ondulação aqui ficou realmente bem reduzida, certo? Vamos colocar aqui a simulação de novo. Certo, eu vou colocar aqui agora vamos colocar primeiro, vou tirar essa indutância aqui, então vai ficar um filtro capacitivo, certo? Acho que eu vou deixar aqui, só vou reduzir o valor da indutância, porque vocês vão poder ver como que está a corrente lá na saída. Então, vamos rodar aqui, certo? E deixa eu colocar aqui a corrente de saída lá no indutor de saída, L0. Ok, então repara que mesmo com filtro capacitivo ainda está, digamos, num modo contínuo, mas eu tenho uma ondulação já mais considerável na corrente, na saída dos retificadores, né? E isso tem um impacto na forma de onda das correntes, certo? Obviamente aqui o THD aumentou, certo? Vamos ver o valor aqui. E o THD agora subiu para 14%, certo? Ou seja, ficou um THD bastante considerável. Ok, o interessante aqui é que a gente pode aumentar essas indutâncias aqui da entrada. Ok, vou colocar um indutor de 1 mili, certo? E aí o efeito vai ser bem interessante, né? Certo? Reparem que a própria corrente de saída tem uma ondulação menor, certo? Mas o impacto na qualidade da corrente de entrada é gigantesco, né? E se a gente fizer o THD aqui, deixa eu trazer para cá, a gente vai ter um THD aqui de 1,26%,
certo? Ou seja, já atende com tranquilidade até as normas, né? Embora agora eu, como eu coloquei indutância, né, vai ter uma característica indutiva, certo? E eu vou ter um fator de deslocamento. Repara que a fase aqui da corrente, né, ela não começa mais no 0 graus, certo? Então eu teria que fazer alguma coisa para compensar o fator de deslocamento, mas, por exemplo, um banco de capacitor aí eu já ia conseguir resolver isso de forma simples, ok? Já que eu praticamente eliminei a distorção harmônica. Ok, pessoal?